Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste vídeo, a história do rádio, primeira parte. Primeiro nos Estados Unidos, agora no Brasil, está em alta, está na moda ouvir podcast. Empresas de comunicação, artistas, jornalistas e gente mais ou menos famosa têm disponibilizado pela internet arquivos de áudio com entrevistas, conversas ou palestras sobre os temas mais variados com relativo sucesso. O termo podcast vem da junção do iPod, antigo aparelho da Apple que servia para tocar música, com cast, redução de broadcast, que significa transmissão. Em outras palavras, o podcast nada mais é do que um tipo de programa de rádio transmitido pela internet que se pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, contanto que se esteja conectado. O Brasil tem hoje cerca de 10 mil emissoras de rádio, somando as comerciais, as comunitárias e as educativas. Isso as rádios abertas, transmitidas pelo ar. Existe um número bem maior de emissoras virtuais transmitidas pela internet. Mesmo assim, o podcast tem se destacado, talvez pela flexibilidade do formato ou mesmo por ser novidade. De qualquer modo, o podcast, no mínimo, não deixa de ser um filho legítimo do rádio, em tudo parecido e assemelhado ao pai. Em 2022, faz 100 anos que o rádio começou a funcionar no Brasil. É um bom motivo para falar sobre este meio de comunicação de massas com tanta importância para tanta gente, tanto no passado quanto no presente. O rádio já existia mesmo antes de ser inventado, pelo menos a comunicação pelo som. Era como se acreditava que os deuses costumavam falar com os homens. As mensagens eram transmitidas dos céus para a terra, por exemplo, através do vento e do trovão. Há quem diga, inclusive, embora não comprove, que no passado havia reis que mandavam ordens para seus exércitos enviando caixas fechadas com a própria voz. Antes mesmo de nascer, um bebê na barriga da mãe tem contato com o mundo em que vai viver graças às mensagens sonoras que consegue captar lá de dentro do útero. Rádio em latim significa raio, que por sua vez se refere ao caminho que a descarga elétrica percorre no ar. Bem parecido com o que acontece na transmissão radiofônica, em que o som é transformado em impulso elétrico e viaja do emissor ao receptor até ser novamente convertido em som. Antes da materialização do rádio, aconteceram várias invenções, como as do telégrafo, primeiro com fio, mais tarde sem fio, e a do telefone. O rádio resgata a oralidade do passado, pela qual eram transmitidas a história, as crenças e a cultura de uma geração a outra. Os primeiros experimentos com rádio datam de 1863 na Inglaterra, com James Clerk Maxwell. Em 1887, um jovem estudante alemão chamado Heinrich Rudolf Hertz construiu um aparelho capaz de verificar o deslocamento de faíscas através do ar. Hertz conseguiu demonstrar a passagem da energia elétrica entre dois pontos sem a utilização de fios. Com esta experiência, Hertz comprovou a teoria de Maxwell, segundo a qual a eletricidade viaja através da atmosfera em forma de onda. As ondas descobertas são as ondas eletromagnéticas, também chamadas de ondas hertzianas, em homenagem ao seu descobridor. Hertz verificou ainda que essas ondas se deslocavam à velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Em 1894, Nikola Tesla, um cientista nascido na Sérvia e que se tornou cidadão dos Estados Unidos, fez a primeira demonstração de uma transmissão de rádio. Mas foi o italiano Guglielmo Marconi, com o apoio de Thomas Edison, quem registrou a patente da invenção do rádio. Em 1901, Marconi realizou a primeira transmissão transatlântica da história, utilizando 17 patentes de Tesla, e acabou sendo considerado oficialmente o inventor do rádio, pelo menos até 1943,
quando a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu Tesla como o verdadeiro inventor do rádio. Já o padre brasileiro Landel de Moura também fez experiências com o rádio na mesma época. Embora não as tenha documentado devidamente, mesmo assim ele é considerado um dos inventores da comunicação sem fio. Entre os pioneiros a pensar sobre o rádio, podemos destacar o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Para Brecht, o rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública. Se constituiria num fantástico sistema de canalização, se fosse capaz não apenas de emitir, mas também de receber. O ouvinte não deveria apenas ouvir, mas também falar. Não se isolar, mas ficar em comunicação com o rádio. A radiodifusão deveria afastar-se das fontes oficiais de abastecimento e transformar os ouvintes nos grandes abastecedores. De fato, o rádio tornou-se o veículo de comunicação mais popular entre os pobres. Mas, se o rádio é o veículo de comunicação mais ouvido pelos pobres, não é o veículo de comunicação dos pobres. Afinal, com exceção das rádios comunitárias cujo alcance é bem restrito, onde já se viu um sindicato de trabalhadores ter uma emissora de rádio, ou uma associação de moradores da favela ou da periferia. E aqui termina o primeiro capítulo sobre a história do rádio. Obrigado por assistir esse vídeo. Aproveito para pedir que você compartilhe e se inscreva no canal.